Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia aqui no canal do Professor Luiz, onde você aprende o que a Bíblia diz. Meu irmão e minha irmã, vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5. Capítulo 5 é o capítulo que trata das bem-aventuranças, né? É o primeiro dos 5 discursos, ou logias de Jesus Cristo, né? O meu discurso, Mateus 5 a 7, vai tratar da ética do reino de Deus, que a bem-aventurança começa a ser tratada no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Hoje nós vamos ver o capítulo 5. Depois em Mateus 10, que é um discurso missionário, né? Capítulo 10. Depois o capítulo 13 vai falar das parábolas do reino. O capítulo 18 é um discurso sobre a comunidade, sobre é uma preparação, né, para a comunidade na vida cristã. Da comunidade cristã. E o último discurso é Mateus 24 e 25, vai tratar do discurso escatológico e dos tempos, né? As bem-aventuranças, que em grego quer dizer makarioi, né? Vai tratar de um tema que na verdade está mostrando como ser um cidadão do reino, tá? Como ser um cidadão do reino. E vocês vão observar que essas bem-aventuranças, elas são divididas em 3 partes. Declarações, bem-aventuranças, né, que é a declaração de felicidade, né, de bênção, admoestações éticas, a palavra falar a respeito de ética, né, contraste entre o ensino ético de Jesus e as tradições legalistas judaicas. E o ensino termina uma parábola pequena que ressalta a importância de praticar o que acaba de ser ensinado. Meu irmão, minha irmã. E é interessante a gente observar uma coisa. A questão que vocês vão perceber das tradições legalistas. É preciso entender isso, que a gente tem que deixar essa prática legalista de lado. A religiosidade, ela não pode ser maior que a Bíblia. Ela não é maior que a Bíblia. Então a gente precisa deixar o dedo em riste apontado e entender o que são as bem-aventuranças. Bom, então, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. E ensinava por causa de quê? Porque os discípulos eram judeus. Tá lembrando que Mateus está escrevendo para judeus. Então, obviamente, vai escrever para fariseus, para saduceus, né? Convencê-los que Jesus Cristo é o Messias. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Essa primeira bem-aventurança, ela é a chave do entendimento do restante. Por quê? O que é um pobre em espírito? O que é uma pessoa pobre em espírito que se entende? Pobre em espírito. Na verdade, ser pobre em espírito é se declarar totalmente dependente de Deus e se declarar humilde. Declarar humilde, mas não uma humildade humana, uma humildade de dependência de Deus, se reconhecer completamente na suficiência de Deus, né? E depois vem, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Interessante dizer aqui, falando da terra, que a terra era uma coisa muito forte presente naquela cultura, né? Porque o Sermão da Montanha, ele conclama uma vida ética e moral, né? Padrão tão alto que fica até difícil você alcançar. Mas essa é uma prática que tem que ser constante. O nosso processo de santificação tem que ser uma busca constante, né? E pode ser até para uma aplicação futura, porque as realizações das bem-aventuranças, como está aqui, a bem-aventurança não é uma felicidade, é um sentimento, né, que depende de circunstâncias externas. Não, a bem-aventurança aqui está se referindo ao bem-estar máximo, à alegria espiritual, exclusivamente, meu irmão, dos que têm parte na salvação do reino de Deus. Então, é uma alegria no reino do Senhor.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Meu irmão e minha irmã. Muita gente cita isso aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Não, muita gente confunde isso aqui com vingança. Isso aqui, fome e sede de justiça no reino do Senhor. Tá? Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Né? Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Os pacificadores são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. E aí, meu irmão, a gente tem que se atentar aqui, quando fala aqui de bem-aventurados mansos, né? A gente tem que entender que isso aqui é uma coisa, por exemplo, que está aí no Salmo 37, versículo 11. O sinônimo escolhido aqui foi humildade, foi humilde, manso e humilde. É um sinônimo para humilde nesse contexto aqui, tá? E aí, meu irmão, alcançar a terra prometida. Qual é a terra prometida? A nossa terra prometida é a morada na eternidade com Jesus Cristo. E pacificador, meu irmão, é aquele que promove a paz naquilo que depende da gente. A gente deve evitar sempre não promover a paz. E promover a paz começa no interior. E para o exterior, para a gente transbordar o Evangelho de Cristo. Isso que a gente deve pensar. Transbordar o Evangelho de Cristo. Né? E aí ele vem falando aqui. Quando ele fala aqui, pois deles é o reino dos céus, você está vendo que isso aqui é uma profecia para quando a gente estiver no reino dos céus, né? A esperança futura. E aí ele vem, aí começa, depois das bem-aventuranças, começa a falar da questão ética. Olha o que ele vai falar. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serviria para nada, não ser, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. A gente tem que entender aqui que a maior parte do sal que era usado em Israel naquela época vinha do Mar Morto. E esse sal tinha muitas impurezas e alguns tipos de sais amargos, que não o cloreto de sódio ou sal de cozinha. E estragava. Sais amargos estragavam a comida. Então só servia para quê? Para jogar fora. Jesus usa muito a realidade do contexto ali deles ali. Parábolas aplicadas ao contexto dele, a cultura dele. Por exemplo, a questão do sal aqui. Tá? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Ou seja, transbordar o Evangelho, né? Para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Aqui, antigamente, na época de Israel, lá de Jesus, usava-se um tipo de lâmpada com azeite que tinha um pavio dentro, mergulhado no azeite, que mergulhava e era molhado até em cima, então se acendia ali para iluminar o ambiente. É a mesma coisa. Como Jesus fala aqui, ele está falando em fenômeno físico. Por que a luz é colocada no teto? Para quê? Para irradiar. Se colocar do lado, não irradia tanto. Mas quando ele fala aqui que uma candeia tem que ser colocada em cima, era para iluminar o ambiente. E o que Jesus está dizendo aqui? Vocês têm que ser exemplo. Vocês têm que ser diferentes. Sal da terra do mundo. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, fala isso. Transformar de mente, não usar moldeio o sistema deste mundo, mas transformar de mente e coração. É uma aplicação disso aqui. Ser sal da terra e luz do mundo é você dar o exemplo, não só falar, dar o exemplo, ser exemplo. Tá? E aí Jesus fala uma coisa aqui interessante. Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumpri-la. Jesus cumpriu toda a lei, né? Foi o único que conseguiu cumprir. Em verdade, lhe digo, enquanto existir céu até de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Olha só, meu irmão. Aqui está fazendo um alerta. Pregar, ouvir a palavra, tem que ter esse cuidado com o que está se falando a verdade. Não essa teologia triunfalista que
teologia imediatista que existe. Não, meu irmão. Porque a gente tem que ter consciência disso, que você pode estar induzindo, falando a palavra errada, pode induzir uma pessoa ao erro. E a pessoa vai por um caminho que vai se machucar, que é um caminho que não leva à salvação, sendo enganado. E é interessante a gente falar isso aqui, quando ele fala a menor letra da lei, ele está falando de um traço de lei aqui chamada iota, né? Que é o equivalente grego, é menor, mais próximo do iode, que é a menor letra do abecedário hebraico. Olha que interessante. Então ele está falando do iode, que é o abecedário hebraico, e aqui, como foi escrito em grego, do iota, né? E a palavra grega por trás dessa expressão significa chifre, que é empregado para designar um pequeno enfeite ou extensão em certa letra do alfabeto hebraico. É como mais ou menos aquela parte de baixo do nosso J, aquela curvinha do nosso J. É um traço ali. Aquilo não pode ser tirado, que faz falta na letra da lei. Se você tirar aquela curvinha do J, não vai ser mais um J. Por isso Jesus está falando isso aqui. Vocês ouviram, falando aqui, vai falar sobre homicídio. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, quem matar será sujeito a julgamento. Mas eu li: qualquer um que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal. Louco, e disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. E aqui é interessante a gente observar que é possível que essa palavra raca é uma palavra, talvez tenha associada a uma palavra aramaica que significa vazio, tá? Cabeça oca, pessoa com a cabeça oca, né? E quando fala que para o inferno será levado para o inferno, a palavra grega traduzida aqui é higiena, que o nome se origina na ravina funda do sul de Jerusalém. É interessante a gente observar isso. Ali chamado o Vale de Inom, ou dos filhos, né? Em hebraico é Inom. Que durante os anos dos reinados de Acais e Manassés, os sacrifícios humanos ali ao deus Moloque, que era um deus amonita, que as pessoas sacrificavam os próprios filhos queimados a ele lá. Que coisa horrível. Era oferecido a adoração nesse vale. E Josias, ele, quando faz a reforma religiosa lá, ele profana o vale por causa dessa adoração maldita pagã lá. Aquele vale virou um tipo de depósito de lixo municipal, né? Fora dos muros da cidade. Virou um depósito municipal e vivia constantemente em chama, né? Queimava o lixo lá, tá? E aí, mais tarde, é associado a uma figura, quando fala que haverá pranto e ranger de dentes, né? Nas trevas exteriores, que lá era escuro, né? Figura como se fosse um lugar de castigo inevitável, tá? E mais uma vez eu estou usando aqui um contexto local. Também Jesus já faz alerta a respeito do adultério. Vocês ouviram que foi dito: não adulterarás, mas qualquer um que olhar para uma mulher e desejar já cometeu adultério no seu coração. Meu irmão, o adultério é um mal, ele não anda sozinho. A gente não vê o adultério andando sozinho aí. O mal, ele não tem uma formação ontológica, ele não é um ser. A gente, quando comete um mal, a gente comete por opção. Então, o que Jesus está falando aqui: evite o mal. O adultério é um mal, evite esse erro, esse pecado. Porque os olhos cobiçam. Vai falar do divórcio, né? Você, aquele que se divorciar da sua mulher, deveria dar certidão de divórcio, mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por sua imoralidade sexual, fará que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada está cometendo adultério. Aqui é no contexto da lei, naquela época, né? E aí vem falar dos juramentos. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque está aos seus pés. Declarando aqui a soberania de Deus, né? Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela cabeça, pois você não pode tornar branco o cabelo, nem um fio de cabelo. Seja sim, sim, não, não. Isso aqui, meu irmão, é aquele negócio. É aquela embromação. Não jure por essas coisas, porque você não pode mudar um contexto seu com juramento.
Quem vai jurar, quem jura por alguma coisa, com certeza está premeditando um erro ou uma mentira. Tenham isso em mente. Não jurem. Em nome, né? Qualquer coisa que a gente queira, a gente tem que botar o joelho no chão e orar a Jesus, a orar a Deus em nome de Jesus Cristo, pedir o Espírito Santo iluminação, né? Vai falar da vingança, olho por olho, dente por dente, mas não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir a face, ofereça também a outra. Se alguém quiser processá-lo, tire a túnica e deixe também a capa. Isso aqui é um ensinamento, meu irmão, precioso para os dias de hoje, hein? Que está aqui olho por olho, dente por dente, não. Isso aqui tem relação a ver com pacificador. Seja pacificador. Se alguém te fizer mal, não se vingue. Ore para que o seu coração seja cheio da capacidade de perdoar, porque o perdão faz bem a você mesmo, te liberta daquela dor. Te liberta daquela dor, te deixa liberto daquele mal de desejar mal a alguém. E desejar mal a alguém ou vingar-se de alguém é uma coisa que não tem sentido. Você está desejando mal para você mesmo. Por quê? Isso que eu estou falando. Por que eu estou falando? Que quem vai sofrer mais é você. Quando você deseja mal a alguém, você começa a sofrer primeiro. É enorme. Então, a gente hoje estudando esse capítulo 5 dos Bem-aventuranças, você vê quanto aprendizado nós tivemos aqui. E que a gente possa meditar e refletir sempre na ética do reino de Deus, para que a gente consiga ser assim durante toda a nossa vida. Deus nos abençoe. Amém.